Oi, gente, tudo bem? Bom, nós tivemos alguns probleminhas hoje, né? Eu tive problema com a internet, só que eu vou gravar a aula, tá? Essa aula não vai ficar perdida, eu peço que vocês assistam, por favor, porque é conteúdo de prova, tá? Então, vou começar aqui pelo capítulo 15, tá? Que seria o Complexo Centro-Sul. Ele é um capítulo bem facilzinho de se estudar. Vamos lá. O Complexo Centro-Sul ocupa quase um terço do território brasileiro e concentra 2/3 da população nacional, sendo a região mais povoada e mais populosa do país. Também é a região mais urbanizada e industrializada, onde a agropecuária é mais desenvolvida e onde há a maior concentração de recursos econômicos do Brasil. Essas características podem passar a impressão de que o Complexo Centro-Sul oferece boas condições de vida à sua população, sem grandes problemas socioeconômicos. No entanto, há uma grande desigualdade social e econômica nessa região, que gera enormes contrastes internos na paisagem. Então, aqui, gente, nós temos o Complexo Centro-Sul, tá? Que a gente vai falar dos fatores econômicos, naturais, sociais da população em si, tá? Então, nós temos aqui, falando, né, que quem vê assim a gente da região sul, sudeste, né, de outras regiões, acredita que nós temos uma melhor condição de vida. Pode ser que sim, né? Eu já falei várias vezes para vocês que às vezes quando nós vamos, por exemplo, para o Nordeste, que fala que somos de São Paulo, as pessoas já falam, tem dinheiro, né? O que não é verdade, né? Assim, nós temos mais oportunidades de emprego, mais oportunidades de estudo, né? Mas assim, se analisarmos, a gente tem uma desigualdade social muito grande nessa região. E assim, não é que nós somos ricos, né? O nosso custo de vida acaba sendo mais alto, né? E infelizmente, a gente acaba gastando muito mais, né? E assim, nós não somos ricos, né? Nós trabalhamos muito, né, para isso. E assim, os benefícios que nós temos é que aqui, querendo ou não, se tem muitas indústrias, né? O que favorece bastante para o nosso crescimento profissional e que a gente tem uma condição de vida melhor do que as outras regiões, né? Principalmente porque as indústrias, a maioria, quando começaram a vir para o Brasil, né, e que começaram a crescer, começaram a se instalar realmente na parte do sul e do sudeste do país. Então foram áreas que mais se desenvolveram, né, em vista de outras regiões. Dificilmente a gente vê grandes indústrias na região norte e na região nordeste do nosso país. Tá? Então por isso que eles têm essa visão, às vezes, de que nós temos mais dinheiro. Só que a nossa desigualdade social ela acaba sendo muito grande, tá? Por mais que se tenha mais investimentos, mais tecnologia, ainda assim, nós temos uma desigualdade, uma diferença de nível social muito grande de um para o outro, tá? Então, nós temos aqui agora a formação do relevo, tá? Que nós também vamos trabalhar sobre isso. Os contrastes internos dessa região não se referem apenas aos aspectos econômicos e sociais, mas também às suas características físicas. As paisagens naturais do Centro-Sul apresentam, dentro de seu território, grandes variações altimétricas, climáticas e botânicas, o que diferencia esse complexo regional dos demais. No mapa aqui, eu não vou conseguir mostrar para vocês, mas vocês acompanhem pela apostila, porque como eu tô sem internet, eu não consigo abrir a apostila digital, tá? Há variações de picos mais altos encontrados no Centro-Sul. Sobre o relevo desse complexo, podemos concluir que ele é formado por porções de altitudes mais elevadas próximas ao litoral, com a presença das serras, do espinhaço, da mantiqueira, do mar e geral, mais ao sul. Superfícies como o declive em direção ao interior, para onde corre parte dos rios. Porções de altitudes mais baixas no interior, como a planície do Pantanal. Então aqui a gente tem essa diversidade dessa formação do relevo, tá? Nós temos áreas mais planas, temos planaltos, temos serras, tá bom? E que isso também acaba interferindo bastante aqui e mudando a nossa paisagem em vista de outros lugares, tá? E Parque Nacional do Caparaó. Localizado na Serra do Caparaó, na divisa dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo,
O Parque Nacional do Caparaó é um dos ícones de montanhismo do Brasil e abriga o terceiro ponto mais alto do país, o Pico da Bandeira, que tem 2.891 metros de altitude. Além dele estão na unidade de conservação 5 dos 10 picos mais altos de todo o território nacional. A Serra do Caparaó é uma das mais representativas áreas de preservação da Mata Atlântica em território capixaba. O parque guarda amostras singulares de campos de altitude tipo vegetação peculiar, cujas características são fortemente influenciadas pela condição do solo, clima e altitude do maciço do Caparaó. É relevante patrimônio geológico, além de proteger nascentes de 3 importantes bacias hidrográficas: rios, Itapaboana, Itapemirim e Doce, e diversas espécies endêmicas e ameaçadas de extinção, da fauna e da flora. Então, nós temos aqui, né, o Parque Nacional do Caparaó, que é um dos pontos mais altos que se tem aqui no nosso país. Não sei se vocês vão lembrar que a gente já aprendeu isso no 6º ano, que nós não temos montanhas, né? A gente utiliza esse termo erroneamente aqui no Brasil. Nós temos o Pico da Bandeira, né? O Pico da Neblina, que acabam sendo os pontos mais altos que ficam na parte nordeste do nosso país, tá? O Pico da Neblina. Mas nós não temos montanhas, nós temos picos, temos planaltos, né? Mas as montanhas em si nós não temos. Nós utilizamos esse termo totalmente errado, tá bom? Então vamos lá, ó. O clima do Centro-Sul. O clima do Centro-Sul sofre influência de diversos fatores como a altitude do relevo, que determina a variação de temperatura de um ponto para o outro. A posição geográfica, com parte do território na zona intertropical ao norte do Trópico de Capricórnio, e parte da zona temperada sul, como os estados do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, além da parte sul do estado de São Paulo, e a ação de massas de ar quentes e frias que desencadeia variações de temperatura e de precipitação. A interação desses fatores determina as características dos 4 climas que estão presentes neste complexo: tropical, tropical de altitude, subtropical e tropical úmido. Então, nós temos esses principais climas, tá? Que acabam interferindo bastante em cada região do nosso país. E aqui são os específicos do Centro-Sul, né? Então, nós temos esse tropical de altitude, né? O subtropical e o tropical úmido, tá? Vamos lá. Esses tipos de clima, né, que favorece bastante aqui o nosso país, também acaba tendo esse tipo de clima interferência bastante no tipo de vegetação que é encontrada dentro do nosso país, tá? Então, nós temos esses principais climas, que é o clima aqui, o tropical, tá? Que é um tipo de clima que em determinados períodos, se tem períodos de seca, se tem períodos de chuvas intensas, né? Que seria na época do verão. Na época do inverno, acaba sendo um pouco mais seco, tá? Temos o tropical de altitude, que acaba sendo um tipo de clima também bastante com o tropical, né? Que acaba sendo um clima bastante favorável, né? Vamos dizer assim, para lugares onde se tem não invernos tão frios, né? Mas assim, a gente acaba tendo um inverno um pouquinho não tão prolongado, né? E não tão com temperaturas tão baixas, mas que acaba tendo temperaturas baixas, com verões bastante chuvosos, com temperaturas altas. Temos aqui o subtropical, né? Do qual são verões rigorosos e, no caso, invernos bastante rigorosos também, tá? A ponto de se ter as geadas aqui na época, tá? E esse aqui que acaba sendo tropical úmido, do qual se tem chuvas intensas durante quase o ano inteiro, tá bom? Onde não se tem períodos prolongados de secas. Essas atividades que está aqui na apostila eu vou fazer depois com vocês durante a aula, tá? Ou melhor, eu vou passar no plural e vou fazer a correção por lá,
tá? Porque fica difícil da gente agora fazer essa atividade em sala. E caso vocês tenham alguma dúvida, né, lógico, a gente vai tirar. Mas é que eu preciso passar essas atividades no plural para vocês estarem fazendo e vocês me reenviando e eu fazendo a correção. Vamos lá. A hidrografia do Centro-Sul. O grande volume de chuvas que ocorre no Centro-Sul, especialmente em suas serras, abastece rios caudalosos, que os rios caudalosos são rios que têm uma intensidade muito grande e de grande extensão. Esse é o caso de rios como o São Francisco, que abastece o Nordeste, o Paraíba do Sul, entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, e o Ribeira do Iguape, no sul de São Paulo. Nesse complexo também estão presentes as bacias hidrográficas do Paraná, do Paraguai e do Uruguai, que juntas originam a bacia do Rio Prata, que passa por outros países da América do Sul, Paraguai, Uruguai e Argentina, para então desaguar no Oceano Atlântico. Então, nós temos aqui essa hidrografia, né, do Centro-Sul, que acaba sendo bastante importante. Nós temos aqui, no caso desse Rio Prata, tá, que acaba sendo para fins econômicos e que acaba abastecendo outros países assim, mas não somente o nosso, né? Então, assim, esse Rio Prata aí, ele acaba, boa parte dele na parte do Paraná, né? E acaba abrigando outros países, no caso do Paraguai, Uruguai e da Argentina, tá? Nós temos localizado boa parte dessa bacia, né? Dentro do nosso país, que acaba abastecendo parte de Minas Gerais, parte de Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, né, Paraná, Santa Catarina e o Distrito Federal. O regime hidrológico desse rio, né, acaba integrando essa bacia por meio pluvial tropical, né, que a gente fala que é através das chuvas, que é caracterizado por alguns períodos de cheia, na época do verão, né, e com um pico maior dessas chuvas intensas aqui na época de fevereiro e com secas no inverno, tá? E com um pico maior no período realmente de setembro, tá? Esse rio aqui acaba sendo bastante importante, essa bacia, né? Vamos dizer, hidrográfica, que ela é formada por outros cursos fluviais, tá? E que acaba abastecendo outros rios e outros países aqui, tá? Então acaba sendo bastante importante essa bacia aqui para dentro do nosso país. Aqui nós temos a bacia do Paraguai, tá? Ela acaba sendo bastante importante também, tá? Então aqui nós temos, ó, em território brasileiro, a bacia ocupa principalmente a planície do Pantanal, nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, onde ocorre um intenso processo de inundação no verão, e devido ao relevo pequena declividade, a bacia do Paraguai apresenta um potencial hidrelétrico pequeno, mas permite que a navegação por quase toda a sua extensão. Então, essa bacia aqui do Paraguai, ela acaba abastecendo boa parte da planície aqui do Pantanal, principalmente do estado do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, tá? Que ela acaba tendo, como é que se diz, um bom curso, né, fluvial, vamos dizer que principalmente nessa parte, tá? Ele acaba estando localizado em outras hidrovias também, da topografia, do relevo regional, e ela acaba sendo bastante aproveitada. Então, assim, nessa bacia aí, né, ela acaba tendo uma condição suave, né? Então ela não acaba tendo um rio caudaloso, que seria, no caso aqui, como posso dizer, com intensidade muito forte de água, né? Principalmente por ser uma região mais plana. Então, assim, ela não tem um bom potencial hidrelétrico, mas acaba sendo bastante favorecida em outras funções, no caso para navegação, aqui que ele acaba sendo bastante utilizado, tá? Aí nós temos aqui essa bacia do Uruguai, que com curta extensão e passando pelos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Essa bacia apresenta pequeno aproveitamento hidrelétrico,
A navegação natural, ou seja, sem a necessidade de construção de barragens e eclusas, ocorre em pequena escala. Então, ele acaba não tendo uma extensão territorial muito grande, tá? Ele pega, né, essa bacia do Uruguai. Ela acaba assim, ó, ela tem em média 176 mil quilômetros quadrados, tá? Então elas acabam encontrando-se em território brasileiro e boa parte dela no território da Argentina e do Uruguai. Essa porção brasileira está situada boa parte na região sul, sendo uma parte em Santa Catarina e outra no Rio Grande do Sul, né? E nasce com confluência em outros rios que são encontrados no Uruguai, tá? Então, dos quais acaba sendo sua extensão entre 1.262 quilômetros, tá? Que estão realmente aqui nas nossas terras brasileiras, tá bom? É um tipo de rio também, né, de bacia, que na verdade não tem um potencial hidrelétrico muito grande, tá? O que a gente consegue perceber aqui. E que realmente ela serve mesmo para navegação natural, né? Não é preciso construir as eclusas, que são aqueles degraus do qual se tem um desnível muito grande dentro da bacia ou dentro do rio que precisa ser construída essas eclusas, mas nesse caso aqui da bacia do Uruguai não, porque ele acaba tendo um nível mais plano também. A bacia do Paraná, a maior bacia hidrográfica do Centro-Sul, apresenta em território brasileiro uma variação relativamente grande no relevo e com isso com elevação e potencial hidrelétrico. Para aproveitá-lo foram construídas várias usinas hidrelétricas que juntas garantem a maior produção de energia hidrelétrica do país. Então aqui a gente consegue ver que diferente da bacia do Paraguai e do Uruguai, a bacia do Paraná acaba sendo a maior do mundo, né? E a gente consegue perceber que ela tem um potencial hidrelétrico muito forte, né? Então assim, ela acaba tendo um nível de água, um consumo de água de abastecimento da população para a agricultura, né, e desenvolvimento da atividade industrial e navegação, e acaba se encontrando a maior e importante hidrovia brasileira, né, que seria o Tietê-Paraná. Esse rio dessas bacias tem grande potencial hidrelétrico, né, principalmente por se terem relevos planálticos, como a gente consegue ver que acaba sendo instalada, no caso, a maior usina, né, nessa região da hidrelétrica, que seria essa usina aqui de Itaipu, tá? Então, realmente, ele acaba tendo um regime fluvial muito importante para dentro do nosso país, tá? A gente consegue ver na imagem aí abaixo, na apostila, essa usina, e que acaba abastecendo os países vizinhos também, no caso do Paraguai, tá bom? Essas atividades aqui, como eu falei para vocês, vou pedir para vocês fazerem depois, tá? Aí nós vamos lá para a vegetação do Centro-Sul, tá, gente? As formações vegetais desse complexo regional são bastante diversas. Neles encontramos a Mata Atlântica, a Mata dos Pinhais ou das Araucárias, Cerrado e o Campo e o Pantanal. A Mata Atlântica tem como características principais o fato de ser uma floresta sempre verde, latifoliada, né, de folhas largas, perene, higrófila, típica de lugares úmidos, densa e com grande variedade de espécies. Originalmente, cobria toda a faixa litorânea dessa região, bem como parte do interior dos estados de Minas Gerais, São Paulo e o norte do Paraná, tá? Então é um tipo de vegetação, essa Mata Atlântica que a gente consegue perceber que ela acaba sendo bastante encontrada dentro do nosso país, né? A gente consegue ver que é um tipo de vegetação bastante importante, né? E que tem uma vasta extensão territorial no nosso país, tá? Ela é um tipo de vegetação que se adapta muito bem a um clima equatorial, que seria um clima quente e úmido, tá bom? E que acaba tendo essas folhas latifoliadas, né? Que seria dessa floresta equatorial aí, tá bom? Então acaba sendo uma vegetação bastante encontrada aqui dentro do nosso país. E que infelizmente está sofrendo bastante com o desmatamento, tá? É uma vegetação bastante úmida, né? Com árvores com copas altas,
né, que às vezes está sempre em períodos de chuva intensa, que está sempre cheia, né, de água, onde acaba, em parte de alguns rios, né, acaba criando-se aquelas vitórias régias. Então, assim, é um tipo de vegetação e que se tem uma biodiversidade animal e vegetal muito grande, tá bom? Temos aqui a Mata Atlântica. Tem como características principais o fato de ser uma floresta tropical sempre verde. Isso aqui eu já li, gente, desculpa. Vamos lá. Tá aí que acaba tendo uma vegetação muito grande aqui e reforçada. Bom, vamos lá continuar, tá? Agora nós vamos ver a parte da Mata dos Pinhais, tá? Ou das araucárias, que ela é composta predominantemente por uma espécie de pinheiro aciculifoliado de folhas finas e as araucárias. No entanto, também são encontradas outras espécies de importância econômica, como a canela, o imbuiá, o jacarandá e a erva mate, adaptada ao clima subtropical mais frio, quando comparado aos demais que incidem no território brasileiro. Essa mata ocupava originalmente grande parte dos estados do Paraná e Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, em porções do Planalto Meridional. Então, essa mata dos pinhais, tá? Essa mata de araucária é um tipo de vegetação que se adapta muito bem aos climas mais frios, tá? No entanto, que a gente pode ver que ela é predominante realmente da parte sul do nosso país, tá? Infelizmente, é um tipo de vegetação que também está sofrendo muito, né, com o desmatamento, mas ela tem um fim econômico muito importante, né, igual eles falam aqui que ele cita, que seria a canela, né, o imbuiá, o jacarandá e a erva mate, tá bom? E é um tipo de vegetação que infelizmente também, como eu disse, está sumindo, tá? Quando vai para Campos do Jordão também consegue ver esse tipo de vegetação, tá, da araucária, porque é predominante de lugares mais frios. O cerrado é uma formação vegetal composta por árvores baixas espaçadas com casca grossa e tronco retorcido, arbustos e vegetação rasteira, adaptada a solos ácidos e climas com duas estações bem marcadas, uma seca e a outra chuvosa. É típica da porção central do Brasil. Então a gente tem o cerrado, né, que acaba sendo uma vegetação que ela também é bastante predominante aqui no nosso país. É um hotspot, tá, gente? Quando a gente fala que é um hotspot, é um tipo de vegetação, na verdade, que está sendo muito desmatada e que, na verdade, precisa de uma visão maior de órgãos públicos, né? Porque se tem muito pouco agora da vegetação, porque boa parte dela já foi desmatada. Então, é um tipo de vegetação que, se não tomar cuidado, ela vai sumir, né? E ela acaba sendo uma vegetação muito rica na biodiversidade, tanto animal como vegetal, tá? Então, assim, ela é um tipo de vegetação que se adapta a períodos de secas e a períodos chuvosos, né? Ela acaba tendo uma vegetação que não é com copas tão altas, os galhos, né, o tronco desse tipo de vegetação acaba sendo mais grossos, mais retorcidos, porque quando você tem aquele período de chuvas prolongadas, esse tipo de vegetação guarda o tanto de água possível, né, nos seus troncos, na raiz, para que no período de seca ele acabe não se perdendo, tá? Então, assim, se adapta muito bem a esses dois tipos de clima, tá? Um com bastante chuva e o outro com poucas chuvas, tá? O campo, ele é composto por uma vegetação rasteira formada por gramíneas e ocupa principalmente a parte meridional do Rio Grande do Sul. Então, o campo, ele também é um tipo de vegetação, né, que infelizmente no nosso país está sumindo, boa parte da nossa vegetação, né, no geral está sumindo. É aquele tipo de vegetação mais rasteira e é muito utilizado para fazer a agricultura e a pecuária, tá? Não se tem árvores de grandes copas, normalmente é uma vegetação totalmente rasteirinha assim, que parece mais um campo. Esse tipo de vegetação acaba sofrendo o solo, né? Um problema muito grande de arenização, porque sofre um processo muito mais rápido por não se ter uma vegetação muito alongada e não se ter o cuidado adequado com esse solo, ele acaba tendo um processo erosivo muito mais rápido do que os outros. O complexo do Pantanal
É formado por florestas, cerrados e campos que se distribuem por uma vasta planície. Sua vegetação é a presença de rios e lagoas e fazem do Pantanal uma região de enorme biodiversidade. Destaca-se em suas riquezas biológicas e gigantescas variedades de espécies e aves de peixe. Então, assim, é um tipo de vegetação que ela tem uma floresta, né, muito grande por cerrados e tem campos também, que é aquela vegetação mais rasteira, tá? Então é um tipo de vegetação também que é muito rico na biodiversidade animal e na vegetal, né? A gente consegue ver que recentemente está tendo essas queimadas praticamente todos os dias, né? Então, assim, muitos animais já morreram, muitas das vegetações já sumiram, né, de lá por conta dessas queimadas, por conta desse desmatamento, infelizmente. Tá, mas é um tipo de vegetação que durante a época do ano, algumas partes dela acaba ficando alagada, exatamente por ser os períodos de chuva, né, prolongados, que é principalmente na época do verão, que acaba enchendo muito, né? Mas infelizmente também é uma vegetação que daqui a pouco vai entrar como um hotspot pelo fato desse desmatamento e dessas queimadas que estão sendo utilizados aqui, tá? Alteração da paisagem pela ação humana. A paisagem natural do Centro-Sul, ao longo do tempo, sempre foi e continua sendo alterada de forma intensa pelas atividades humanas. Entre os diversos motivos dessa devastação, encontram-se a introdução e expansão da agropecuária, a exploração de madeira e os processos de urbanização e de industrialização, que se intensificaram a partir de meados do século XX. Assim, a diversidade e cobertura vegetal, resultante da variedade física, clima, solo e relevo, foi profundamente reduzida, restando atualmente menos de 5% da cobertura original. Devastação da Mata Atlântica em São Paulo. O estado de São Paulo retrata bem o quadro de desmatamento sofrido pela cobertura vegetal original de nosso país. Ao longo da história, a Mata Atlântica, que recobria a maior parte desse estado, foi retirada para servir de espaço de diversas finalidades, como a agricultura de café e a urbanização, ocorridas de forma intensa ao longo do século XX. Observe a seguir um mapa que compara a cobertura da Mata Atlântica original com a existente atualmente. Então aqui vocês vão conseguir observar aí na página 221 esse mapa, tá? O que acontece? Se tem esse processo, né, que a gente fala que é um processo antrópico, né? Quando a gente fala desse processo antrópico, a gente diz que é o homem que acaba interferindo muito no meio ambiente, né? Modificações acontecem constantemente por conta do homem, né? Então, assim, infelizmente, a nossa vegetação em si, principalmente em São Paulo, né, que é a grande capital, é onde foi mais alterada a paisagem. A gente olha assim, por exemplo, na cidade de São Paulo, dificilmente a gente vê uma área grande com boa parte de verde, né, que seria no caso de árvores. A gente não vê. O que a gente vê são prédios, são casas, são estradas, são pontes, né? Dificilmente a gente vê uma área com umas 5, 6 árvores seguidas, né? Então, assim, realmente eles já fizeram várias vezes campanhas, né, para que tivesse o reflorestamento, para que plantasse. Se todos plantassem uma árvore em frente à sua casa, a gente teria recuperado mais da metade do que já foi devastado. Então, assim, infelizmente, o homem é um dos maiores devastadores do meio ambiente. Mas por quê? O homem quer construir, o homem pensa no seu bolso, né, na situação financeira. Então a gente consegue observar que realmente essa alteração da paisagem, ela acontece constantemente pela ação humana. Ou então, assim, se não é nas grandes cidades, a gente vê, por exemplo, em áreas como no Pantanal, na parte da Amazônia, que é para fazer o quê? A pecuária, para fazer a agricultura, né? Então aqui não existe o processo, no caso da silvicultura, lembra? A silvicultura é aquele reflorestamento, né, do qual você delimita uma área para fins econômicos, você retira aquela vegetação e você planta novamente, né, que são as florestas replantadas. Aqui, infelizmente, isso não acontece, né? O ser humano, na verdade, ele modifica constantemente essa paisagem, e ele acaba degradando totalmente o nosso meio ambiente. Então, assim, várias espécies animais e vegetais que se tinham antigamente foram desaparecendo. Mas isso tudo culpa de quem? Do homem.
né, que realmente acabou usando de forma sem pensar esse meio ambiente. Né? Então, assim, infelizmente a gente sofre com as consequências. A gente vê que por conta dessa alteração da paisagem, nós temos modificação até mesmo no clima, né, no nosso tempo. Então, assim, não é a mesma coisa, né? Tem essa modificação, infelizmente. Só que não adianta a gente reclamar com o governo, né? Sendo que, na verdade, o homem continua fazendo esses desastres, né? Igual a gente consegue ver agora na Amazônia, a gente consegue ver no Pantanal constantemente, vamos dizer que esse assassinato, né? Esse descuido, infelizmente, com o meio ambiente, tá? A concentração populacional do Centro-Sul. A maior concentração populacional do país está no Centro-Sul, onde vivem aproximadamente 2 em cada 3 brasileiros, a maioria deles em cidades. Embora nos outros complexos regionais a população urbana também seja predominante, afinal, em 2010, 84,4% dos brasileiros habitavam cidades. O Centro-Sul é a região mais urbanizada. Observando o mapa da página seguinte, é possível notar a concentração de grandes cidades, especialmente na faixa litorânea. São exemplos as regiões metropolitanas de Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte e Goiânia, as duas metrópoles nacionais, Brasília, Rio de Janeiro e a grande metrópole nacional, São Paulo. A gente consegue observar aqui, gente, que o Centro-Sul, em vista das outras partes, né, das outras regiões que nós temos aqui no nosso país, é onde se tem um aglomerado maior da população. Né? Mas como eu já falei lá no início, isso tudo chama atenção, principalmente por conta das indústrias, por conta da tecnologia, por conta do maior investimento. Tá? Então, assim, querendo ou não, essas grandes capitais, essas grandes regiões, né, essas grandes cidades, na verdade, acabam chamando a atenção, vamos dizer assim, que das outras regiões, né, da população. Como eu já disse também, toda vez que nós vamos, por exemplo, para o Nordeste ou Norte do país, que você fala que é de São Paulo, Rio de Janeiro, né, Brasília, alguma coisa do tipo, o povo já acha que nós temos dinheiro, né, mas porque a gente tem uma condição de vida um pouco melhor do que a deles. Mas assim, a nossa desigualdade social, ela é muito intensa, né? Ela é imensa aqui dentro do nosso país. E não é só porque vivemos na grande capital que temos dinheiro. Não, a gente passa por dificuldades, a gente vê que tem vários moradores de rua, mas querendo ou não, ainda assim chama a atenção das pessoas, né? Quando as indústrias começaram a vir para cá, querendo ou não, a gente vê que tem muitos nordestinos, né, que moram aqui. Mas por quê? Querendo ou não, eles vieram buscar uma condição de vida melhor. Porque se tem indústria, se tem comércios, a região deles é predominante do quê? Realmente do turismo. O que em algumas épocas do ano rende muito dinheiro, em outras não. Então, querendo ou não, a nossa capital é um atrativo para esse povo. Né? Mas eles não sabem a dificuldade que é. Alguns permanecem, desde quando vieram para cá há anos, e outros que voltaram, mas pelo fato de não aguentar. Né? O nosso custo de vida acaba sendo muito alto. A gente pode até ganhar um pouco melhor do que eles, mas o custo de vida da gente acaba sendo muito elevado, o que na verdade acaba não demonstrando tanto que o nosso salário é alto. Né? Então, assim, realmente se tem uma aglomeração dessa população, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro e em Brasília. Principais atividades econômicas do Centro-Sul. Ao longo da história do Brasil, várias atividades econômicas concentraram-se nessa região, ocasionando uma urbanização rápida e problemática. Vejamos alguns fatores que somaram para que isso tenha ocorrido. Exploração de ouro no século XVIII, transferência da capital do país de Salvador e Bahia para o Rio de Janeiro, no século XVIII, instalação da família real no Rio de Janeiro, no século XIX, povoamento da região sul do país por imigrantes promovidos pelo governo no século XIX, produção de café, principal fator de acúmulo de capital na região no século XIX e XX, e a industrialização no século XX a partir de 1930. Então é por isso, como eu falei para vocês, por esses motivos é que chamou a atenção e que aumentou uma quantidade muito rápida de população nessas regiões, nessa região aqui no Centro-Sul, tá? Principalmente nas grandes capitais, porque era onde se tinha maior exploração de ouro, era onde se tinha a transferência da capital, que antigamente era na Bahia e veio para o Rio de Janeiro, a família real que estava chegando, a produção do café,
né? E o processo de industrialização, que foi onde as indústrias começaram a se fixar primeiro. Além da disponibilidade de capital de mão de obra, a industrialização do Centro-Sul também foi influenciada pela existência de matéria-prima. Áreas que comprovam essa afirmação não faltam. Um exemplo é o quadrilátero ferrífero ou central em Minas Gerais, onde a ocorrência de minérios como ferro, manganês e ouro permitiu a exploração econômica da região. Iniciada na década de 30, a extração mineral no quadrilátero ferrífero mineiro é responsável pela maior produção de ferro do país e abastece os mercados internos e externos. A produção é escoada pela estrada de ferro Vitória-Minas até o porto de Vitória, em Tubarão, no Espírito Santo, ou pela estrada de ferro central do Brasil, de São Paulo a Rio de Janeiro. Então, aqui, outro fator que chamou a atenção foi na época em que descobriram, né, esses recursos minerais que poderiam ser retirados da terra. E aonde era o maior auge, né? Antigamente se tinha o Pará, e que hoje ainda é também, mas em Minas Gerais também. Então, eles falam que tanto esse quadrilátero ferrífero, né, como o do Pará, acaba sendo um atrativo, né, para chamar a população. Então, assim, nessa época estavam ficando muito ricos porque era o início de tudo, né, da extração do ouro, dos minérios. Então, isso também acarretou e chamou a atenção da população em si, para que realmente eles viessem para o Centro-Sul em busca de uma condição de vida melhor. A importância do Centro-Sul para o país. O Complexo Centro-Sul exerce comando e influência territorial sobre o restante do país. Como vimos anteriormente, a região abriga as duas metrópoles nacionais, Rio de Janeiro e Brasília, que é também a capital federal e, consequentemente, centro de decisões políticas. Além da grande metrópole nacional, São Paulo, que abriga grandes redes de comunicação e sedes das maiores empresas multinacionais instaladas no país, a elevada concentração de capital nessas e em outras cidades faz do Centro-Sul o centro financeiro do país. Esse complexo também está com alta concentração industrial e com agropecuária moderna e comercial mais produtiva entre os três complexos. Então, assim, a gente consegue observar que boa parte, eles falam que a economia do nosso país, ela é realmente voltada, né? O nosso país, ele cresce, ele se desenvolve tanto, não é pelos setores, no caso, somente da agricultura, não, né? É o da agricultura, é o industrial, é o comercial, e tudo isso está a maior parte desses setores fixados aonde? No Centro-Sul. Nas outras regiões se tem, mas ainda assim o Centro-Sul, a maior fonte de riqueza do nosso país, o nosso PIB, né, que é toda a riqueza acumulada durante o ano inteiro, acaba sendo a maior parte vinda dessa região, tá? Lógico que tem várias indústrias hoje em dia que deixaram aqui o nosso complexo, foram para outros, né, mas assim, a procura de uma condição melhor no caso de gastar menos com impostos. Né? Então, assim, mesmo assim, ainda assim, né, nós temos essa questão de que o Centro-Sul é a maior riqueza acumulada, vamos dizer, aqui do nosso país, é realmente nessa região, tá? O comércio Centro-Sul. O perfil comercial do país no mercado externo mudou nas últimas décadas. Se durante muito tempo o Brasil caracterizou-se como exportador de matérias-primas como soja, milho, frango, café, minério de ferro, carne bovina, entre outros, as políticas econômicas aplicadas pelo governo e a evolução industrial do século XX permitiram que o país passasse a exportar também produtos manufaturados, como açúcar refinado, etanol, calçados, autopeças. Automóveis, aviões, etc. Os principais compradores dos produtos brasileiros em 2015 foram China, Estados Unidos, Argentina, Holanda, Alemanha, Japão e Chile. No entanto, a maior parte do que é produzido pelo Brasil é comercializado dentro do país. Por isso dizemos que a base econômica do Brasil ainda está voltada para o mercado interno. A prova disso está na participação das exportações na soma de bens e serviços produzidos pelo país, apenas 11,5% em 2014. Apresentando a maior economia do Brasil, o Centro-Sul realiza a maior parte do comércio interno e externo do país. Para isso, os transportes são fundamentais.
Com uma rede interligada e de boa qualidade, as mercadorias conseguem em menor custo e tornar-se mais competitivas. Entretanto, embora conte com... Peraí, gente, que eu me perdi. Embora conte com a melhor malha de transportes brasileira, o Centro-Sul enfrenta sérios problemas nesse setor. Suas ferrovias estão obsoletas e apresentam graves problemas estruturais. Falta um investimento nos portos, que estão em sua capacidade esgotada. O uso de hidrovias para transporte de cargas é pequeno. E a opção histórica do país pelo sistema rodoviário, que apresenta custos elevados e acaba por encarecer o preço final dos produtos. Tecnopolos brasileiros. Algumas cidades do Centro-Sul, como São José dos Campos, São Carlos e Campinas, no estado de São Paulo, são considerados tecnopolos. São cidades ou regiões que abrigam empresas de alta tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, e universidades. Associadas a universidades e empresas de tecnologia avançada, são responsáveis por produzir pesquisas de qualidade em diversas áreas do conhecimento. Assim, os tecnopolos podem ajudar a tornar a indústria e a agropecuária brasileiras mais competitivas, fornecendo novas tecnologias relevantes para otimizar a produção. Então, a gente tem essa questão aqui do comércio, né, do Centro-Sul. O que acontece? Esse comércio, na verdade, né, a gente consegue verificar que, assim, se desenvolveu muito, né, de antigamente para atualmente. A gente consegue ver que o Brasil ele precisou, na verdade, começar a fazer uma quantidade muito grande de produtos, do qual era utilizado antigamente somente internamente, só que cresceu tanto que começou a exportar para outros países também, tá? Então, assim, e a maioria desses produtos, por ser um lugar, o Complexo Centro-Sul, onde se tinha maior investimento, foram onde as indústrias começaram a se fixar mais, né? E o comércio também começou a aumentar nessas regiões. Então, assim, a gente utiliza muito desses produtos que são produzidos próprios aqui dentro do Brasil, mas também a gente acaba fazendo a importação desses produtos para outros países, tá? Que acabam dependendo bastante da gente. Então, assim, a economia do Brasil, né, querendo ou não, ela acaba sendo a maior parte, né, realmente do complexo Centro-Sul. Então, ela acaba sendo do comércio interno e externo, tá? Então, assim, precisa-se desses transportes, a gente só não consegue se desenvolver mais ainda pelo fato das rodovias e ferrovias serem ruins, né? Às vezes não tem tanto investimento do governo nisso. Então, infelizmente, acaba prejudicando um pouco, às vezes, no deslocamento de produtos, o que faz a gente, às vezes, perder dinheiro por conta disso, tá? Mas, assim, se tem esses problemas de estrutura, só que ainda assim, ainda a gente consegue ser um dos países que mais produz alimento, né? E que consegue fazer a importação e exportação desse tipo de produto, tá? Então, assim, falta investimento nos portos, né? Tem uma capacidade muito pequena em vista do que o Brasil anda produzindo, mas isso é falta realmente de incentivo do governo de melhorar essas hidrovias, tá? E dessas ferrovias que se tem aqui no Centro-Sul, tá? Então, assim, realmente acaba sendo bastante prejudicial. E querendo ou não, a gente depende muito dos caminhões, né? Eu não sei se vocês vão lembrar daquela greve que se teve dos caminhoneiros, né? Quando eles pararam, a gente ficou sem combustível, a gente quase ficou sem alimento nas prateleiras dos mercados. Mas por quê? O governo, na verdade, queria aumentar o valor do combustível deles, só que assim, como é que você aumenta o valor do combustível e você não melhora na estrada pra gente? Então, os caminhoneiros não aceitavam isso, né? Então, assim, houve a greve deles, houve vários problemas, e a gente, querendo ou não, a gente precisa deles, né? A nossa vida, né, o nosso alimento, vamos dizer, que tudo nosso depende deles. Se eles não abastecem, a gente fica sem, né? Então, assim, infelizmente, o governo deveria no caso, incentivar mais, né, investir mais nesse setor e valorizar mais um serviço que, na verdade, todos acabam precisando, tá? Então, assim, às vezes, pelo fato dessas rodovias ruins, por conta do aumento do combustível, esses produtos, pelo deslocamento que acaba sendo ruim, esses produtos acabam chegando pra gente num valor superfaturado, né? Mas para o quê? Tentar suprir e não ter um prejuízo, no caso, donos das empresas. Então, às vezes, a gente acaba pagando muito caro, exatamente pelas essas más condições que se tem nas estradas,
para que esses produtos cheguem até a gente, tá? Aqui nós temos esses tecnopolos, que são as cidades onde se tem as maiores centros de pesquisa, de desenvolvimento. Ele cita aqui São José dos Campos, São Carlos e Campinas, né, onde se tem a maior quantidade de indústrias e a maior desenvolvimento em pesquisa e desenvolvimento do nosso país, tá? Então, assim, se tem uma área de conhecimento muito ampla nesses lugares, então por isso que eles são conhecidos como tecnopolos, e principalmente pelo fato de se ter muitas indústrias nessas regiões não, nessas cidades, desculpa. Bom, gente, eu vou pedir para vocês estarem fazendo essas atividades do bloco. Eu vou passar no plural essas atividades, eu quero que vocês me retornem com ela, vocês me mandem pelo plural, tá bom? Eu vou corrigir pelo plural, depois eu vou passar a correção para vocês pelo plural também, vocês arrumem na apostila de vocês, tá? Passem para a apostila também, não deixem somente no plural. Depois que eu corrigir, vocês passem para a apostila também, tá bom? Eu vou encerrar aqui a aula. Muito obrigada a participação, né? Que vocês assistam, por favor, tá bom? E até a próxima aula.